Bom, muito se fala hoje sobre dieta. Seja humano ou seja animal, o que eu devo ou não comer? O que o meu cão e o meu gato devem ou não comer? E quais seriam os critérios para o julgamento de uma melhor dieta? Do meu ponto de vista, as bases anatômicas podem ajudar a gente nessa escolha. Vamos para o vídeo, para a gente conversar um pouco sobre isso. E não dá para a gente falar de anatomia sem falar de evolução. Vamos ter que voltar alguns milhões de anos e dar uma olhadinha nos oceanos pré-históricos. Isso vai fazer a gente entender como e por que a coisa aconteceu. Os peixes tinham bocas capazes unicamente de engolir o alimento inteiro, filtrar ou sugar os alimentos. E era complicado porque tinham predadores bastante perigosos, como esse escorpião marinho. Diante disso, só tinham duas opções: ou se esconder ou fugir. A natureza acaba fazendo o seu trabalho. A pele desses animais começou a se adaptar e assumir uma característica um pouco mais rígida, ganhando o que a gente chama de dentículos dérmicos. Exatamente, dentículos dérmicos. Esse nome é bastante familiar e, curiosamente, além de lembrar dentes para nós, eles também eram compostos por dentina e esmalte. E num primeiro momento você pode pensar, mas o peixe tinha dente na pele? Não. As suas escamas, que ainda não eram escamas, eram dentículos dérmicos, serviam como uma proteção mecânica, bem mais resistente do que a sua pele anterior. Isso é visto até hoje nos tubarões. Eles evoluíram, pouco nesse quesito. E alguns autores, inclusive a própria Wikipédia fala isso, definem 3, talvez 4 possibilidades para que os dentes tenham surgido. Uma delas, e é a que eu mais concordo, é que esses dentículos dérmicos tenham migrado para então formarem os dentes. Existem outras teorias de que eles tenham vindo de dentro para fora. Mas vamos nos ater a essa questão dos dentículos dérmicos. É natural que depois de um corpo um pouco mais resistente, houvesse a necessidade de melhorar um pouco o mecanismo de contra-ataque. Ou seja, os dentículos dérmicos migrando para o interior da boca, formando mandíbulas e dentes, conferiu então a questão da pronta resposta ao ataque e melhorou um pouco o mecanismo de caça. Agora, eu sou um peixe capaz de caçar o meu alimento e ele pode ser até um pouco maior do que eu. Tá, mas então os dentículos dérmicos se transformaram em todos os dentes que a gente conhece hoje. Aquela variedade de detalhes que os dentes têm, além do número de dentes, que pode variar bastante entre um hamster e um tubarão? Não, é claro que não. A natureza busca sempre caminhos simples para a solução dos seus problemas. E a partir de uma solução simples, ela vai adaptando e dando complexidade de acordo com a necessidade. Não faz o menor sentido gastar energia à toa com uma coisa que não vai ter função nenhuma. Para a gente entender um pouco e visualizar como é que era o dente de um animal na pré-história, vamos pedir um animal pré-histórico para nos ajudar? E eu mostro para vocês a boca de um crocodilo. Pois é, os dentes dos crocodilos são muito parecidos, quase todos. Formato cônico, muito semelhante aos dentes caninos que nós conhecemos em quase todas as espécies. Esses dentes são muito fortes e são desenhados exclusivamente para perfurar a presa e não deixar ela escapar. O crocodilo arrasta a presa para o lago, para o rio, seja para onde ele estiver, e no fundo gira em torno do seu próprio eixo, arrancando pedaços enormes. Se a presa for grande, se a presa for relativamente pequena, ele simplesmente morde, não deixa ela fugir e engole ela inteira. Funciona, mas é um problemão. Você já imaginou digerir um passarinho inteiro com pena, osso, intestino e tudo? A digestão não deve ser nada fácil. E como nem todo mundo é crocodilo,
Afinal de contas, ele está adaptado a essa condição de digestão. A natureza viu a necessidade de mudar um pouquinho esses caninos e dar a eles um formato um pouco mais cortante, um pouco mais incisivo, assim como as incisões cirúrgicas que os cirurgiões fazem durante uma cirurgia. Esses dentes são conhecidos como incisivos e têm esse formato, o formato de um machado. Essa face é cortante e eles ficam entre os caninos. Dessa forma, o canino segura a presa e um bom pedaço de carne é arrancado durante a mordida. Se a presa fugir, eu já tenho alguma coisa para engolir. E ela está bastante machucada. A chance de eu conseguir pegar ela com o mínimo esforço é enorme. Então, resolvido o problema. Eu já tenho incisivos e já tenho caninos. Já consigo segurar a presa, já consigo cortar pedaços e se ela fugir eu consigo segurar de novo. Tá fácil. Posso parar e a natureza pode descansar. E claro que não. Nem todo mundo é crocodilo. Nem todo mundo é carnívoro. Como é que esses dentes vão ajudar os herbívoros? Óbvio, os incisivos que servem para cortar pedaços de carne também servem para cortar vegetais. São dentes que funcionam com uma função de apreensão de alimento. Mas eu consigo fazer o que com essa fibra depois que eu corto um vegetal? Tá, houve a necessidade de mais modificações. E vamos dar uma olhada nisso um pouco mais de perto. Ok, vamos falar então sobre o formato dos dentes. No começo, os dentes caninos eram uma opção muito simples. Uma raiz longa com um formato cônico acima da gengiva. Mas muito do dente ficava para baixo dos ossos. Esse formato exigiu a presença de um dente cortante. E aí nós temos então um incisivo. Bom, mas para mastigação de outras estruturas que não simplesmente dilacerar carne, a natureza começou a criar cúspides. E o meu dente passou a ter duas pontinhas. Agora eu tinha um canino com duplo poder de perfuração. Isso não era assim tão interessante no que diz respeito à evolução. E aí, a natureza criou uma terceira cúspide, uma terceira ponta. E com um formato semelhante a um tridente. Isso até tinha a proposta de melhorar bastante a predação, mas ainda era pouco. Esse formato muito linear dava pouca vantagem evolucionária. É importante lembrar que cada coisa dessa leva milhões de anos, tá? Ou centenas de milhares de anos. E aí, uma das cúspides chegou para trás. Bom, agora eu tenho um formato em V. E esse sim foi um formato que ajudou bastante. Por quê? Agora eu era capaz de não só prender o alimento, mas também era capaz de dilacerar e quebrar. Em trabalhos com impressão 3D a gente consegue ver a destruição importante de estruturas muito duras com esse formato de dente. Mas isso ainda era pouco, porque só atendia as necessidades dos carnívoros. E a natureza criou uma plataforma no dente que permitia a maceração do alimento. Além das três cúspides,
agora eu tinha uma superfície mais plana que permitia o macerar da comida. Esse é o molar tribosfênico. O nome molar vem do latim molare, que significa moer, macerar. E esse formato de dente permitiu a evolução de todos os premolares e molares que nós conhecemos hoje nas espécies que comem não só vegetais, mas os onívoros, que comem também carne. E se apertarmos as pontas e levantarmos as bases, teremos o molar de um humano. E se esse molar de humano, ou se esse dente ganhar ranhuras ao longo da sua superfície, nós temos um molar de equino. O que é importante lembrar é que esses dentes têm a função de macerar o alimento, sem o qual seria praticamente impossível digerir material fibroso. Os premolares dos carnívoros, por sua vez, continuam ainda com a sua forma praticamente cortante. Ou seja, não há muita preocupação em macerar nada. Essa forma tem a intenção simplesmente de ajudar a cortar o alimento. Agora que a gente já entendeu um pouco da evolução desses dentes e da função de cada um, vamos dar uma olhadinha na boca humana. Os caninos estão presentes, mas se igualam em tamanho aos incisivos. Eu não preciso mais prender a presa. Os dentes servem só como apreensão. Eu também quase não corto nada para mastigar e engolir. Ele já vem cortado a boca. O que eu preciso, portanto, são dentes de mastigação. Isso é super importante para a gente lembrar que esses dentes continuam delicados e só servem para corte. Ou seja, se você quer morder alguma coisa dura, use dos caninos premolares. Não use os seus incisivos, você vai quebrá-los. E como a gente já tinha conversado, na natureza o que não tem função desaparece. E muitas das vezes o menos é mais. Se a gente olhar a boca das vaquinhas, elas não têm incisivos superiores. Por quê? Os incisivos inferiores são suficientes para cortar os brotos dos vegetais. E assim faz a mastigação, deglutição, e as vacas têm uma característica, elas ruminam, então trazem a fibra novamente à boca para nova mastigação. Os dentes dos cavalos, por exemplo, são um pouco diferentes, e embora comam coisas muito semelhantes, eles ainda guardam incisivos superiores e inferiores para a apreensão dos alimentos. Mas a matéria fibrosa é bastante diferente, e os seus premolares e molares também são diferentes. Se olharmos agora a boca de um cão e de um gato, e vamos primeiro falar da boca de um cachorro, nós veremos que os premolares são quase todos cortantes. A gente agora já consegue ver na boca dos cães que os caninos e incisivos estão muito bem identificados. Eu vejo premolares com função cortante ainda, com pouca superfície de maceração, e pequenos molares lá no fundo da boca que exerceriam essa função. Bom, eu não tenho ruminação nesses animais, então o que eles mastigam, eles engolem e com pouca destruição, fragmentação dos seus alimentos. Se olharmos agora a boca de um gato, esse gato está meio pequeno. Vamos tentar olhar a boca de um felino maior. Vamos tentar olhar o dente de leão. Não, esse não.
esse sim. Nós vamos ver aí que os premolares e molares estão suprimidos, a gente quase não vê. O que sobressai são os dentes caninos e incisivos. Bom, agora pensa comigo. E esse é o meu ponto de vista. Se eu tenho milhões de anos de evolução que trouxeram a boca dos cães e gatos com esse formato de dentes, eles são animais que estão realmente adaptados a uma dieta vegetal e fibrosa? Não é a questão de fazer mal ou não, mas eu não quero dizer aqui que eles não vão comer vegetais. O que eu quero dizer é que para uma dieta estritamente vegetal, para um cão e para um gato, é necessária a orientação de um profissional competente, especialista no assunto, um veterinário, nutrólogo. Ele vai elaborar sim uma dieta adequada para o seu animal. E aí você até poderá fazer uma dieta verde para ele. Mas saiba que não é só a dieta que é importante. O acompanhamento desse animal é fundamental. Exames de sangue, exames de imagem, pesagem, visitas periódicas ao veterinário, suplementação vitamínica. Tudo isso vai fazer parte dessa dieta. E aí você pode me dizer, mas isso é muito mais saudável do que dar ração. Ração mata o cão. Esse é um outro ponto de vista. E se de repente você quiser discutir esse outro ponto de vista comigo, manda um e-mail para mim e a gente vai poder sentar para discutir. Do meu ponto de vista, uma dieta equilibrada deve ser composta, no caso dos carnívoros, de carne com alguma suplementação vegetal, sim, porque fibra é muito importante. Eles não estão mais na natureza, eles agora vivem dentro de casa. Então não é só a questão alimentar, tem a questão também do exercício físico, tem a questão do meio de vida, do manejo desse animal. Então uma dieta equilibrada é fundamental. Dar ou não ração? Não sei. Vamos discutir isso num próximo tema, cada um botando seu ponto de vista. Por hora, eu espero que vocês tenham entendido que não se pode mudar milhões de anos de evolução num estalar de dedos. Isso não dá certo.